Ok, irmão, graça e paz. Vamos ver a bênção que Deus tem pra gente nessa terça-feira, dia 10. Vamos lá, estudo maravilhoso. Continuando justamente o livro de Marcos, que é justamente o livro que Jesus está falando sobre o quê? Está falando sobre os milagres, né? Que lições tremendas nós recebemos. Então, nessa terça-feira, o estudo é magnífico, é sobre o ensino de Jesus, exatamente sobre casamento e divórcio. Ok? Você é bem casado? Você é divorciado? Bom, vamos aprender algumas lições preciosas. Livro de Marcos, no capítulo 10. A princípio, nós vamos ler assim, ó. Marcos 10, 1 diz assim: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele os ensinava segundo o seu costume. Então veja só, o contexto aqui é Jesus falando e ensinando sobre casamento e divórcio. Então nós aprendemos desde já, não é? Que a ênfase que Marcos está dando aqui no capítulo 10, em versículo 1, não são as curas, mas Jesus está falando aqui, dando a ênfase sobre o ensino de Jesus. Ou seja, nós podemos perceber que tanto a cura como o ensino de Jesus, então eles caminham juntos na sua atividade. Jesus curava e ao mesmo tempo Jesus ensinava. Entenderam agora? Então vamos nós. O ensino de Jesus sobre o casamento e o divórcio. Primeiro, uma pergunta desonesta. Veja só, querido. No versículo 2, olha o que Marcos está narrando aqui. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Então, naquele contexto, era muito fácil o marido repudiar a sua mulher. Mateus, na verdade, ele dá uma ênfase mais forte. É lícito repudiar a sua mulher sem motivo. Olha aqui. Então, na verdade, o que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que, em primeiro lugar, eles queriam colocar Jesus contra Moisés. É isso que eles queriam fazer. Na verdade, o interesse dele era esse. Então, era fazer com que o povo se rebelasse contra Jesus, né? E o colocasse como se fosse um herético, fazendo heresia para o povo, tá certo? E contra a Moisés. Então Jesus traz um ensinamento tremendo aqui. Primeiro que os fariseus, na verdade, eles queriam colocar à prova, na verdade, a correta doutrina de Jesus. Então, para poderem acusá-lo de heresia. Eles só queriam provar Jesus, certo? Então, ele já sabia, na verdade, a questão do divórcio. Mas o que acontece aqui? Nós percebemos que Moisés havia ensinado, né, que se o homem encontrasse alguma coisa indecente na mulher, então poderia dar-lhe o divórcio e despediria ela. Então a mulher ficava totalmente desprotegida. Então a questão é, de que forma essa expressão aqui que Moisés usa assim, né? Eles usavam assim. Então, despedir a mulher de uma forma indecente. Então, existem duas correntes aqui. Existe a primeira corrente, que justamente era dos rabinos, chamado Eliel e Shammai. Eliel defendia uma corrente liberal. Qualquer motivo, despede a mulher. Não pode dar carta de divórcio.
Então, se a mulher fala alto, oxe, despede essa mulher, não tem problema nenhum. Dava cobertura para ele. Se queimasse feijão, despede. Então, qualquer motivo era razão para despedir a mulher da carta de divórcio. Entendeu como é? Já o outro, Xamã, ou Xamai. Xamai já era mais uma linha conservadora. Então não era por qualquer motivo que poderia dispensar uma mulher, não, tá certo? Então, como ele lidava uma escola, né, conservadora e acreditava que o divórcio poderia ser dado no caso do marido encontrar a mulher com falta, na falta, né? Ou ela em falta, na verdade, na castidade, tá certo? Ou no adultério. Quer dizer, se ela não tivesse uma vida desregrada, né? Então fosse falsa com o marido e fosse uma mulher adúltera, aí sim poderia dar carta de divórcio. Ok? Mas em segundo lugar também, nós vemos que era colocar Jesus contra o povo. Na verdade, o que eles queriam era isso. Era ver a popularidade de Jesus e colocar Jesus contra o povo. Aí nós percebemos aqui, tá certo, nessa questão, quando ele perguntou se era lícito dar a carta de divórcio à mulher por qualquer motivo. Então, se a resposta de Jesus fosse sim, então ele acusaria Jesus de estar promovendo a desintegração da família, veja só, e atentando contra os direitos da mulher. E se Jesus, na verdade, ele dissesse que não, então ele o acusaria Jesus de contrariar a concessão dada por Moisés. Moisés permitiu a carta de divórcio. Ele era contra Moisés. Então era uma casca de banana para Jesus, né? Mas, irmãos, veja só. Aí nós vemos o quê? Uma resposta esclarecedora. Olha aqui o que é que diz lá em Marcos 10, 3 a 5, diz assim. Ele respondeu, quem vos ordenou Moisés? Tomaram, olha só, desculpa aqui, né? Quem ordenou Moisés? Aí diz assim, tornaram eles. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar a mulher. Mas Jesus lhe disse, por causa da dureza do vosso coração. Então, ele vos deixou escrito esse mandamento, porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Então, a resposta de Jesus foi bem categórica, né? Moisés, ele não ordenou o divórcio, ele permitiu. E qual foi o objetivo? A dureza do coração. E não é assim? Muitas decisões que você toma não é pelo seu conhecimento da palavra, é pelo seu coração duro mesmo. Você quer que seja assim, vai ser assim. Então foi quando Moisés percebeu que se ele não desse essa carta de divórcio, o problema seria bem maior. Aí ele vai lá e permite, tá certo? Ele não deu ordem. Em segundo lugar, o divórcio não é um mandamento divino. Deus não deu a ordem para ninguém se divorciar. Veja só. Então, 4 e 5 foi o que nós acabamos de ler e a gente repete aqui para que os irmãos entendam, né? Tornaram ele, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Então, no princípio, Deus não deixou ninguém para se divorciar. Ok, irmãos? Então, nós vamos aprender aqui, né, que Deus, na verdade, ele instituiu o casamento e não o divórcio. Deus não criou o divórcio, Deus criou o casamento. Ok? Então, a resposta de Jesus revela que ele se referia às palavras de Moisés em Gênesis. No princípio, né? Deus criou o homem e a mulher. Aí diz assim, macho e fêmea os criou. E mandou que ele procriasse. Vocês entenderam isso aí? Então, irmão, veja só.
Em segundo lugar, o divórcio não é um mandamento divino, né? Não é. Jesus, como supremo intérprete das Escrituras, diz que Moisés não mandou divorciar por qualquer motivo. Ele permitiu um único motivo. E, na verdade, esse único motivo que Moisés deu foi a dureza do coração do povo. O povo era de coração duro. Então, irmãos, veja só. A lei civil, porém, protegeu as mulheres que qualquer cultura estavam completamente vulnerável e era condenado a viver sozinho e desprezadas. Aqui acontece assim, o conceituado intérprete, tá certo? Das escrituras, Admin Clacker, entende que Moisés percebeu que se o divórcio não fosse permitido, tá certo? Em alguns casos, as mulheres poderiam ser expostas a grande dificuldade e sofrimento pela crueldade dos maridos. E hoje até um problema muito sério, né? Então, querido, vamos ficar por aqui. O estudo é longo, né? Um pouquinho longo, mas é fantástico. Aqui a gente só deu essa pincelada por alto. Mas você tem essa oportunidade amanhã no PG sem falta, né? Dia 10. PG mais próximo da tua residência. Olha, irmãos, vamos debater esse assunto, vamos aprender, não é? Porque eu tenho certeza de uma coisa, que cada facilitador nos seus PG vai trazer esse estudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Ok? Posso contar com você? Então, se eu posso contar com você, olha, meus irmãos, até nessa terça-feira, com esse estudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe.